paz, bom dia, que a graça de Deus nessa manhã nos alcance, pela misericórdia dele que se renova a cada manhã. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos para louvar e engrandecer o seu santo nome, Ele que era, que é e que há de vir, né? O amado de nossas almas. Senhor, nós nessa manhã te damos graça, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Derrama a tua graça nessa manhã sobre cada vida, que sejamos instrumentos nas tuas mãos, no nosso lar, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades dioturnas, Senhor. Que a tua mão jamais se aparte de nós e que nós possamos entender o propósito do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela manhã desse dia. Que a tua graça e a tua misericórdia que se renova a cada manhã seja com cada um aqui nessa manhã. Te louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Diga, eu quero ser. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro e o barro somos nós, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Que a vontade dele se cumpra em nós nessa manhã. Se o sol se pôr e a
noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declara a Ele: Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
onde ele passa, por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Declare: existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, e por onde ele passa, por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nessa manhã, Ele é a nossa fonte. Isaías fala que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías no capítulo 6, ele disse que viu o Senhor sentado em um alto sublime trono. Ele fala que as orlas do Senhor cobriam todo o templo. E aqueles anjos, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés e com 2 cobriam seus rostos. Ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito em um lugar de homens de impuros lábios. E ele fala que antes que ele morresse, o Senhor, como tenaz, tocou os lábios dele, e então ele pôde adorar. Nós somos homens e mulheres impuras que habitamos em um lugar de homens e mulheres impuras, mas essa brasa do Senhor que nos alcançou um dia nos tornou filhos e filhas, e hoje temos um nome diferente diante do Senhor. Ele nos vê não apenas como criaturas, mas como criação e como filhos. Vejo o Senhor
sentado em seu trono, revestido em glória e exaltado, e a orla de suas vestes enche o templo. Vejo anjos à sua volta, clamar, e eles dizem: Tu és santo, tu és santo. Diga a ele: Tu és santo, grande Deus. E eles dizem: Tu és santo. Diga a ele nessa manhã: Tu és santo, tu és santo, grande Deus. Mas ai de mim, pois impuro estou, e os meus olhos viram o Santo Deus, e os meus olhos viram o Santo Deus. E antes que eu morresse, Ele tocou meus lábios, e antes que eu morresse, tocou meus lábios, tremeu o lugar, e eu posso então clamar, e hoje eu digo: Tu és santo, tu és santo, tu és santo, grande Deus. Nós podemos cantar nessa manhã dizendo que Ele é santo. E hoje eu digo: Tu és santo, tu és santo, tu és santo, grande Deus. Lá na glória iremos cantar todos os dias, mais uma vez para Ele. Tu és, tu és santo, tu és santo, grande Deus. Ele é santo, Ele é santo. Tu
és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declara ele, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Amém. Profetize a bênção do Senhor. Vou encerrar aqui, vamos encerrar com um corinho mais animado, porque esse é o que o Senhor já fez para nós e nele nos alegraremos sempre. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia de geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz,
A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Senhor, mais uma vez nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos proporciona. Espírito Santo, nos conduza mais uma vez, seja o nosso mestre, seja o nosso professor, que o Senhor nos ajude também a sermos não só ouvintes da palavra, mas também praticantes dessa palavra. Te agradecemos por essa oportunidade. Colocamos a vida de todos aqueles que, com liberdade ou sem liberdade, estão estudando a palavra de Deus nesse momento. Que o Senhor ministre a cada coração, de acordo com cada necessidade, de acordo com cada momento que eles estão vivendo. Mais uma vez nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar, amados. João capítulo 11. Nós estaremos partindo do verso 1. Semana passada nós fizemos uma pequena introdução, só para reforçar ou estar repetindo aos irmãos o objetivo principal desse capítulo, que fala sobre, nós temos o título aí, a ressurreição de Lázaro, um subtítulo aí, um tópico, mas nós sabemos que o propósito principal não é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro era um fato dentro da história que tinha um propósito específico, mas sim mostrar a ressurreição, o propósito principal. E eu quero só mais uma vez enfatizar aos irmãos que esse deve ser o nosso objetivo, ao nós olharmos ao capítulo 11. Infelizmente, nós sabemos, no Brasil existe uma pregação ou ensino que já vem há algum tempo, algumas coisas até importadas dos Estados Unidos, e todas as vezes que nós olhamos para o texto bíblico, a gente acaba olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e a gente não busca conhecer, entender, compreender, receber a revelação completa dentro daquilo que o texto está propondo. Dentro, na verdade, daquilo que o Espírito Santo de Deus conduziu João. Dentro daquilo que o próprio Cristo, ele quis trazer para nós. É algo comum, principalmente no Brasil, onde nós vivemos com tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tragédias, que normalmente a gente lê um texto e quer trazer para a nossa vida cotidiana. Quem é que não quer que tenha os problemas resolvidos, as dificuldades resolvidas? Mas nós temos que focar no texto, porque existem outros textos que já falam sobre isso. Existem outros textos que vêm para nos consolar, existem outros textos que vão mostrar realmente a providência e o cuidado de Deus sobre nós. Não tem como nós não reconhecermos isso. Isso é algo natural na vida de um cristão, é algo natural na vida de que tem Deus como Pai. É algo automático. Quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente lembra logo de Deus. Então, existem outros textos que nos direcionam para essas questões. Mas nós temos que procurar entender e compreender aquele texto específico. Por que será, vou ser repetitivo, por que será que o Espírito Santo conduziu a vida de João para escrever esse evangelho 40 anos depois dos outros? Por que será que ele não trata aqui da queda ali de Jerusalém ou das perseguições que os cristãos sofreram debaixo não só de um certo judaísmo, mas também do Império Romano? Por que ele não trata da morte de Paulo, da morte de Pedro, outros assuntos
importantes, porque existia um foco específico. Cerca de 40 anos depois, o Espírito Santo está conduzindo ali a vida dele. Por que será que João, ele escreve aqui, provavelmente, ele conta a narrativa mais longa de um milagre, é essa que nós estaremos estudando. Então, esses porquês a gente tem que questionar ao texto, para que a gente não faça inferências, como eu disse, de acordo com a nossa necessidade. Então, às vezes, se você vai ler, se você está passando algo sobre a sua vida, vai falar aqui o poder de Deus. Aí, automaticamente, você já quer transferir para o seu problema. Não, Deus vai resolver o meu problema, Deus vai resolver as minhas dificuldades. Então, o foco principal do 11 é o último milagre que João relata. Sempre lembrando o texto de João 20, 30, 31, que João vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres, mas estes ele fez com o objetivo de mostrar que Jesus é o Cristo, tendo um conceito messiânico, o Filho de Deus, que fala sobre a sua divindade, e para que, crendo, entendendo, compreendendo, porque nós sabemos, como lá diz o texto de Romanos, que a nossa fé ela não é algo ilógico, irracional, como algumas pessoas às vezes pensam. É claro que em determinados lugares, em determinadas situações, ocorrem algumas questões negativas, mas não há uma lavagem cerebral. Normalmente, quando eu lembro da minha conversão, eu tinha uns amigos que estavam ali presentes na minha vida, aí eles já chegaram para mim, e o pastor fez uma lavagem cerebral, agora você não bebe, não faz mais isso. Falei, não adianta falar que vocês não vão entender, mas eu tive um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus, por isso que eu não preciso mais. É claro que eles não iam entender, alguns não entendem até hoje, que cortaram até não a amizade, mas não tem como ter, porque o mundo deles é um, o nosso mundo é outro. Então existem todas essas questões e a gente precisa entender, compreender o que o texto quer dizer. E o texto é muito claro que ele vai falar sobre ressurreição, a importância da ressurreição de Cristo para nós crentes, a importância da ressurreição de Cristo dentro do plano de salvação. E o texto lá de Apocalipse capítulo 13, ele vai nos dizer que Cristo morreu, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Só para explicar que tudo que nós vivemos não é um plano B, não é algo que Deus foi pego de surpresa por causa da atitude de Adão e Eva e ele teve que criar algo ali. Não, mas Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia todas as coisas. Então ele proveu, e a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai tratar sobre este assunto. Não existe outro assunto ali na Bíblia a não ser Jesus, a não ser a doutrina da salvação, a nossa reconciliação com Deus. Esse é o foco que nós devemos ter na Bíblia, e eu sei que alguns irmãos dizem, o pastor fica sendo repetitivo, mas é através da repetição que a gente vai aprendendo, vai guardando isso no coração. É algo que arde no meu coração, é ensinar dessa forma, ensinar da forma correta. Porque é dentro dessa perspectiva, a gente não pode olhar a Bíblia de acordo com os personagens, de acordo com a situação. Cada um teve a sua história, cada um teve o seu momento. Só enfatizando essa verdade, vá em Lucas capítulo 24, só eu ler um texto para a gente corroborar com o que aqui eu estou falando, que é o próprio Cristo. Ele nos mostra como a gente deve, com a perspectiva da nossa leitura bíblica, do nosso devocional. Independente dos devocionais individuais, cada um tem a sua liberdade, mas nós devemos procurar entender o que é que o texto realmente diz. Não o que tal pregador diz ou tal pessoa diz, não o que tal coach, existe até... Ainda bem que não conseguiu vencer muito no nosso meio essas questões coaches. Existem alguns aí ainda e tem ouvinte para tudo e qualquer situação. Nós sempre falamos lá do texto de Timóteo. Então, Lucas capítulo 24, nós sabemos que Lucas 24 fala dos discípulos de Emaú, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas os discípulos alguns discípulos estavam indo embora. Aí Jesus aparece ali a alguns deles.
verso 44. São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim, de Cristo, estava escrito na lei de Moisés, o Pentateuco, nos profetas, todos os profetas, e nos Salmos, ali resume também outros livros. Então, o próprio Cristo, ele nos mostra como nós devemos ler a Bíblia, sendo dentro de uma perspectiva cristocêntrica, falando sobre a salvação. Então, é dessa forma que a gente vai entrar aqui no texto, João capítulo 11, verso 1 está aqui. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Nós temos aqui esses três personagens. O primeiro versículo já apresenta Lázaro, Maria e Marta. Essa aldeia Betânia era cerca de 3 quilômetros ali de Jerusalém, e é certo, depois você pode ler, existem alguns textos, mas Mateus 21, 17, que essa casa era uma casa que Jesus ele frequentava muito. Então, em diversas situações, você vai encontrar alguns textos que Jesus está perto ali, está em Jerusalém, ele não fica em Jerusalém, ele vai ali para aquela aldeia. Lá em Mateus 26, porque existem alguns estudiosos que acham que ou Maria ou Marta era casada com Simão leproso. Esse nome está lá no texto, chamado Simão leproso, porque lá em Mateus 26, versos de 6 a 13, você vai encontrar Jesus indo na casa, o texto vai dizer, até o próprio João aqui 12, que Jesus estava em Betânia, nessa Betânia, porque existe outra Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então, lá em Betânia, além desses 3 amigos, Jesus também tinha outros amigos. Então, a questão do relacionamento de Simão leproso com Marta e Maria, aí são inferências, não há importância em relação a isso. Verso 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Essa unção, que o relato de João, às vezes os relatos dos evangelhos, eles não se preocupam com a questão cronológica. Por exemplo, Mateus, ele não se preocupa com a questão cronológica, que era algo dentro do meio rabínico judaico, ele se preocupa mais com a questão de assuntos, determinados assuntos. Começa um assunto, termina, começa outro assunto e termina. Esse momento aqui que Maria unge ali os pés de Jesus, pelo texto aqui de João, parece que foi depois desse evento. E se você olhar aqui em João no capítulo 12, você vai perceber esse evento. João capítulo 12, não sei se na Bíblia de vocês já tem um tópico aí. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Tem um tópico aí. Então esse evento aqui, ele ocorreu provavelmente depois da ressurreição de Lázaro. Então João, ele já relata, fala sobre Maria, e quando for estudar João capítulo 12, aí vai ser tratado mais de forma detalhada esta ação, aquilo que ele fez. Então essa unção está lá em João 12:1, em Mateus 26, 6 a 13, que vai falar sobre a casa de Simão leproso, e Marcos 14, 3 a 9, vai mostrar, mas esse evento aqui ele vai ser mais estudado mais à frente, o porquê disso tudo. Aí verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, como eu disse, Jesus ele tinha aqui uma relação íntima com aquela família, porque no próprio verso 5 já vai fazer essa declaração. O verso 5 aqui do texto vai dizer, ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. É claro que Jesus, como ser humano, ele tinha as pessoas mais próximas ali que tinham o seu relacionamento. E aí eu fui fazer algumas leituras, aí tinha eles tentam até separar uma questão a respeito do termo grego que fala de amor, o filé, o agapau, se isso dá para inserir dentro de um contexto hebraico. Então algumas pessoas dizem assim, olha, Jesus tinha um amor filéu, que é um amor humano, que é um amor de amigo, e tinha o amor também agapau, que seria o amor de Deus. Independente do uso dessas terminologias, no que diz respeito às questões gregas,
Porque a questão grega, ela é muito assim, vamos usar um termo, ela é muito platônica, ela é muito, em termos daquela ilusão, quando fala de amor, aí as canções, a filosofia. Porque o amor do Antigo Testamento, o amor no sentido hebraico, ele é muito prático. Um exemplo, o relacionamento aqui, os casais, para acontecer um casamento meio judaico, não precisa necessariamente ter a questão do amor. Esse amor, a gente bota amor platônico, que se usa muito, né? Eu te amo, você é o amor da minha vida, eu não sei viver romântico. A Bíblia, ela é algo mais prático em relação a isso. Então, quando o judeu, ele vai casar, ele não olha só isso. De forma inteligente, ele olha a pessoa, ele olha a família, ele olha as condições. Ele não deixa se iludir nessa coisa, né? E tem pessoas que se iludem e acabam tendo certas dificuldades. Então, o amor bíblico, ele é muito prático. Tanto é que quando Jesus ele vai falar acerca de seus discípulos, ele vai dizer assim, como é que vocês vão provar que me amam, Há uma certa dificuldade, e a gente aqui, ocidental, e nós brasileiros, que gostamos muito dessa questão de abraço, desse tipo de relacionamento, a gente se ilude muito com isso quando fala de amor, como se fosse... É claro que você pode falar, pode professar. Então, para Deus, não há uma importância se você está aí na rua, Jesus, eu te amo. Se você tem aquela questão do seu devocional, tudo bem. Para Ele, não interfere muito, vamos dizer assim, na visão. É claro que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo. Porque o amor bíblico, ele é prático. Jesus diz, como é que vocês vão provar que me amam? Ele vai dizer assim, se obedecer os meus mandamentos. É algo prático. Não é essa questão mística, esse love que se diz por aí. É prático. Como é que você prova? Você obedece os mandamentos, então é a prova realmente que você me ama. Dentro de um relacionamento, como é que você prova? Sendo fiel à sua aliança. Então existe essa praticidade. Então Jesus, ele amava aquela família, como eu disse, como homem. É lógico que ele os amava porque ele criou aquele relacionamento. Eles tinham as pessoas mais íntimas dele. Nós lembramos no texto, quando estava ali na mesa, e era comum os mais íntimos sentarem perto de Jesus. E a Bíblia vai dizer que tinha um caba que encostava no peito dele. Mas aí o texto vai dizer assim, que esse era o que Jesus mais amava. Na verdade, quem está dizendo que Jesus mais amava ele era o próprio João. Então eu posso dizer também que Jesus me ama mais. Jesus me ama mais do que você. Você vai dizer também, não, ele me ama mais. Não, o amor dele é igual. Mas é claro que tem as questões de Jesus como homem, por causa do seu relacionamento. Ele tinha intimidade. Então, pessoas que ele nunca viu, aquelas pessoas, a gente poderia dizer assim, as pessoas que estavam ali perseguindo ele. Jesus não amava aquelas pessoas, ele amava, só não tinha relacionamento íntimo. Porque o próprio Jesus diz que a gente tem que orar pelo que nos persegue, fazer tudo por aquele que nos persegue. Então, existia esse relacionamento íntimo, essa comunhão entre eles, e a gente tem que olhar aqui dentro desse texto numa visão de Jesus como Deus, como Jesus ele está vendo aquela situação. A gente não pode perder o foco de tentar olhar essa situação na ótica de Marta, Maria ou de Lázaro, ou na ótica dos outros que estão ali. Porque existe outro texto, você vai olhar lá em Mateus capítulo 9, isso para a gente entender também quando Jesus chora. Em Mateus capítulo 9, o texto vai dizer que Jesus ele teve compaixão das pessoas. Ele vai dizer assim, que são pessoas, ovelhas desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas lá no texto de Mateus 9, verso 36, e ele sente esse mesmo amor como Deus. Como Deus, é claro, 100% homem, também 100% Deus, mas é certo que ele tinha um relacionamento, intimidade, até pela questão dele entrar na casa, ter comunhão com aquelas pessoas. Seguindo aqui, verso 4. E Jesus, ouvindo isso, essa notícia que ele tinha recebido acerca de Lázaro, aquela família que ele amava, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus
seja glorificado por ela. Então, ele vai mostrar mais uma vez que algo como Jesus 100% Deus, aí é aquele questionamento. Então, nesse momento, ele usa a sua presciência divina, ou ele usa algo, a plenitude da ação do Espírito de Deus na sua vida, porque ele já sabia ali que Lázaro ia morrer, e ele já sabia que Lázaro estaria ressuscitando. Então, tudo aquilo para manifestar o que? O poder de Deus. Então, a morte de Lázaro, ela não seria um fim em si mesmo, um fim para ele naquele momento, mas tudo tinha um objetivo específico, e Jesus vai mostrar o objetivo específico, e aquilo ali estaria acontecendo para a glória de Deus. Aí eu só quero lembrar os irmãos, porque senão a gente acaba trazendo essa manifestação do poder de Deus para as questões pessoais, para as questões humanas. Até porque, para Lázaro, se a gente olhar, se a gente pensar assim, vamos fazer aqui, tentar imaginar algo. Lázaro provavelmente já tinha Jesus ali, vamos dizer, Jesus não tinha morrido ainda, não tinha acontecido todas as coisas, mas a salvação ela já acontecia antes. Tanto é que antes da morte de Jesus, Jesus prometeu ao ladrão na cruz, antes dele morrer, ressuscitar e a glória e voltar, ele já prometeu ao ladrão da cruz que naquele mesmo dia ele estaria vindo ali. Então, para Lázaro, a ressurreição, ela não foi assim tão positiva, vamos dizer, tendo uma visão de Lázaro salvo. Os irmãos estão entendendo? Estou aqui fugindo um pouquinho do texto. Uma visão de Lázaro salvo, para ele não foi algo positivo. Porque quando você vai olhar no capítulo 12... Lázaro também se tornou alvo agora dos religiosos. Os religiosos queriam matar Lázaro. E se você pensar, a tradição nos conta que Lázaro morreu cerca de 30 a 40 anos depois desse evento, desse momento. Aí se você olhar, a tradição vai dizer que Lázaro foi perseguido. Então talvez ele, pelo fato dele ser convertido, ele morando numa aldeia e ter aceitado a Jesus, ele pode ter perdido ali os seus bens. Lembrando que em João capítulo 9 nos conta, fala sobre aquele cego de nascença, e os pais daquele cego, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E naquele tempo, se eles perdessem essa relação, as pessoas não estariam comprando mais em suas lojas, eles perderiam os seus bens. Então seria algo, se a gente pensar, sair um pouquinho da caixinha e pensar mais um pouquinho, Lázaro poderia dizer, não, esse negócio não foi muito bom para mim. Não. Eu já estava aqui no céu, na glória, quarto dia, e eu volto. Então eu volto para ser perseguido, eu volto para perder os meus bens, eu volto para eu e as minhas irmãs serem perseguidos. Como é que isso manifesta o poder de Deus? Como é que isso manifesta o poder de Deus? É claro que no milagre, o poder de Deus é manifestado, porque na frente, quando nós estudarmos, quando Jesus chega e diz assim, olha... tira a pedra, aí Marta vai dizer, olha, tem 4 dias. Aí Jesus chega para Marta, de uma forma mais forte, e diz, olha, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus, mas o foco do texto, a manifestação do poder de Deus, não quer dizer só em questões humanas, mas é o que o texto ele quer nos levar. Como é que o poder de Deus vai se manifestar dentro desse aspecto? Abra comigo aí em Efésios, deixa aí marcado, Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. É claro que o poder de Deus ele se manifesta nessas questões físicas, sobrenaturais. Mas se a gente sair um pouquinho, vamos ver o porquê. Diz respeito à salvação. Vamos ler todos os versos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando fala da manifestação do poder de Deus, ele tem esse objetivo de mostrar o poder de Deus na manifestação de Cristo, no que diz respeito à nossa salvação. E o texto ele vai ser bem claro, porque vai dizer, mas para a glória de Deus. E qual o objetivo aí? Eu não sei se tem algum professor de português, mas eu não lembro mais nada de português. Eu lembro. Aquele negócio dos verbos, tanto verbo. Mas veja sempre o propósito. Então, essa enfermidade não é para a morte, mas tem um objetivo. Aí ele segue, para a glória de Deus, para que, olha, seguindo o texto, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O Filho de Deus, você vai ver aí que os textos colocam em letra maiúscula, para mostrar, enfatizar a questão da deidade de Cristo. Então aquilo estaria acontecendo para que as pessoas olhassem para Cristo, porque lá no momento Cristo dá glória a Deus e cria toda aquela situação, para que as pessoas olhando para Cristo compreendessem quem ele era e o porquê de tudo aquilo, porque tudo aquilo estava acontecendo. No verso 27, mais à frente, a própria Marta, ela entende, ela compreende aquele momento. Então tinha um objetivo específico dentro daquilo que nós estávamos falando. Verso 5, ora Jesus, a gente viu, né? Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então ele, provavelmente, alguns dizem aqui, que Jesus estava a cerca de 30 quilômetros aí desse local. Seria um dia e meio caminhando. E ele, compreendendo, como ele já disse antes, como ele citou aqui no verso 4, que aquilo seria para a glória de Deus, ele ficou ali esperando o tempo certo dele voltar. É interessante, é claro que não estou indo contra aqui a liberdade de algumas pessoas de ensinarem tudo, mas normalmente as pessoas pegam esse texto, quando fala assim, ouvindo, pois, ainda 2 dias no lugar, e as pessoas acabam inferindo aquela história, olha, não se preocupe, Deus não atrasa, Deus não vai isso, nem vai aquilo. Vou dizer mais uma vez, existem alguns textos que falam do cuidado de Deus, que falam da providência divina, mas esse texto específico, ele não permite que a gente faça essas conjecturas, essas inferências, porque ele quer nos levar a um objetivo definido. Ele quer mostrar algo a respeito da ressurreição de Cristo. Então ele esperou 2 dias, usando ali o questionamento, será que usava seus atributos divinos? São coisas que a gente só vai saber, irmão, lá na glória, porque Jesus 100% homem, 100% Deus, é uma questão de fé, não é uma questão de ciência, não é questão para se discutir em academias científicas. Por isso é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele é bem claro, vai dizer assim, que o homem natural não compreende as coisas do espírito e espirituais, mas quem é espiritual, não falando quem é mais espiritual que o outro, mas um homem que é espiritual, que é dirigido pelo Espírito Santo, ele entende, ele conhece, ele discerne. Então, por isso é que para a gente não há dúvida a respeito da pessoa de Jesus. Então, ele fala 2 dias, porque ele já sabia o porquê de tudo aquilo. Era para a manifestação da glória de Deus, para que ele, o Cristo, ele fosse reconhecido ali como o Messias. Verso 7. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, mostrando que ele estaria ali voltando, sempre lembrando a questão ali de Judéia, Galiléia, existiam essas questões históricas
A Galileia, conhecida como a Galileia dos gentios, era a parte mais negativa ali daquele território judaico. Para os judeus que moravam em Jerusalém, os rabinos e outros, era um lugar, tanto é que um dos diz assim, vê aí se vem algum profeta daquele lugar. Eu não perco a piada sem graça, né? Mas eu sou assim, minhas piadas tudo sem graça. Será que vai ser alguma coisa boa no entroncamento de Jaguarara? Não saiu não, mas deixa pra lá. Não é coisa muito boa não, mas essa ênfase. Aí o verso 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá. Lembrando que quando nós fizemos uma introdução do Evangelho de João, João mostra muito esse conflito entre Jesus e os seus. João, ele é tão claro de mostrar esse conflito aqui, praticamente todos os capítulos, nós temos situações desse confronto. Os fariseus, a gente pega no capítulo 12, depois de querer matar Jesus, Jesus é tão enfático nisso, e veja aí comigo, capítulo 1, verso 12, se não me engano, 1, 12. É claro que ele fala aqui no que diz respeito à nação de Israel, quando ele vai dizer aqui, João 1, 12. Mas a todos, 1, 12, 11, né? 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha como João é enfático. É claro, quando ele escrevendo isso lá no ano 90, ele sentiu o grande problema nas perseguições. As primeiras perseguições dentro do cristianismo, elas vieram do judaísmo. Do judaísmo, algumas pessoas que não entendiam a relação ao Messias. E o texto mais à frente vai explicar um pouquinho do porquê. Então, João, ele mostra esse conflito, essa dificuldade entre Jesus. Lembrando, quando fala aqui, ele é o aspecto mais sobre a nação de Israel e seus representantes, porque os apóstolos, eles eram judeus, a maioria dos convertidos, inicialmente, eles eram judeus, e aí a gente crê dentro de uma ação divina que Deus permitiu uma grande perseguição para que a turma saísse de Jerusalém, eles só queriam ficar ali em Jerusalém, aí veio uma grande perseguição, eles saíram, mas os primeiros eles eram judeus. Então fala sobre a nação de Israel, porque o próprio Cristo ele entendia e falava que a salvação ela vinha dos judeus. Dentro desse plano de salvação, Gênesis 3,15, ele vem, levanta Abraão, Êxodo, Moisés, todas as questões. Então os discípulos dizem assim, olha, estavam querendo te matar lá agora, como é que você vai voltar para lá de novo? Porque Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém. Então a notícia ia chegar rápido. Se você olhar em João 10:39, você vai ver mais uma vez os judeus, os religiosos, tentando matar a Cristo. Aí os discípulos questionam ele. Verso 9. Jesus respondeu, não há 12 horas do dia, e se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Fica bem claro aqui que Jesus ele fala a respeito do... A gente lembra que Jesus se apresenta que ele é a luz do mundo. Mas nesse momento ele fala especificamente do plano, do projeto. Ele sabia o que estava fazendo. Então quando os discípulos diziam assim, não volte para lá, que eles podem te matar, Jesus já sabia que ele não iria morrer naquela hora. Porque o próprio texto lá em Mateus, o próprio Cristo vai dizer, olha, vocês vêm com espada, com tudo aí, mas eu sempre estive com vocês. Vocês só estão me matando aqui porque eu estou permitindo que isso aconteça, porque isso tem que acontecer, porque isso faz parte já de um plano divino. Então Jesus sabia que ele estaria voltando, mas ele não morreria naquele momento, porque o plano ainda não estava concluído. Então não existia medo no coração de Cristo a respeito disso. Os discípulos que não tinham ainda aquele entendimento, eles questionaram, como é que você volta para lá se há essa perseguição? Verso 11. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso
da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, Jesus vai utilizar uma palavra que era comum dentro do judaísmo, mas para a gente é chamado assim de um eufemismo. É uma palavra mais branda para determinada situação. Então, para não dizer que ele morreu, aí se usava essa palavra sobre ele dorme. Descansar. A gente tenta amenizar em alguns pontos, não trazer palavras fortes que pode... Aí é usada esse eufemismo. E era algo comum também lá dentro do judaísmo, porque no Antigo Testamento você vai ver textos e muitas vezes falar da morte como sono. Mas os discípulos, eles, naquele momento, eles não entenderam. É isso que João tenta relatar aqui. Eles não compreenderam. Tanto é que ele diz assim, olha, então está tudo tranquilo. Sono, ele está descansando lá, está descansando em berço esplêndido. E esse sono vai ser até um sono reparador, a gente gosta muito, né? Ele vai acordar. Aí Jesus, para resolver a questão, ele falou e viu aquela turma, rapaz, vocês não entenderam nada aqui, né? Aí Jesus deixou o eufemismo de lado, deixou aquelas questões mais duras de lado. Aí ele vai dizer, verso 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Ele morreu. Aí ele vai dizer, verso 15, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Interessante que ele vai dizer que tudo isso está acontecendo por vossa causa. Porque se Jesus tivesse ido ali antes de Lázaro morrer, talvez a cura seria uma cura mais simples, só a cura de uma febre, como alguns até uma febre, alguma coisa. Provavelmente as pessoas não iam ficar maravilhadas diante daquilo tudo. A manifestação do poder não seria tão grande, porque muitos outros profetas, eles tinham relatos de profetas, até do Antigo Testamento, que ressuscitaram até mortos. Vai dizer, Moisés abriu o mar vermelho, caiu isso tudo agora, aí Cristo chega lá por uma febre. Alguns vão dizer, isso aí é algo simples. Aí Jesus diz, olha, tudo está acontecendo por causa de vós, por causa de nós. Para que as pessoas entendessem, compreendessem o que estava ali acontecendo. Não dentro da visão, vou repetir mais uma vez, da visão humana, que ele vai resolver os seus problemas. Eu falei para os irmãos aqui que eu fiquei um bom tempo ouvindo diversas pregações, e eu ouvi diversas pregações, ouvi poucos ensinos a respeito de João 11. Muitas pregações. E aí cada um, irmão, tem a sua capacidade ali, a sua inteligência, aí vai de acordo, se Deus não vai. Deus... E tem pessoas que gostam de ouvir, não tem problema nenhum, irmãos. Quem gosta de ficar ouvindo isso, ouvindo uma vez, ouvindo duas, ouvindo três. Porque o poder da palavra, quando o próprio Deus fala com Moisés para que a palavra ficasse imprimida no nosso coração, é para que a gente cresça, amadureça espiritualmente, para que a gente não fique precisando toda vez ficar ouvindo, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você vai conseguir, você... Não, irmão, a gente amadurece e já sabe que a vida tem essas dificuldades, que Deus está no controle e que nós já somos vencedores em Cristo Jesus, que o nosso nome já está escrito no livro da vida, que Ele já venceu a morte, que Ele já venceu todas as coisas. E não precisa ficar ouvindo essas pregações repetitivas, você isso, você aquilo, porque nós já sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. O texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, ele é bem enfático em relação a isso. Então eu ouvi muitas pregações, e até bonitas, mas ouvi pouco ensino. Isso é um grande problema. Pouco ensino. Vi poucas pessoas se preocupando com o ensino. Qual o objetivo do texto em si, quando nós estamos aqui lendo, quando nós estamos aqui recebendo essa revelação? Então, tudo isso é para nós. Ele está mostrando, olha o que está acontecendo aqui. O Messias está vindo. Tudo isso vai acontecer para que vocês voltem a ter um relacionamento, reconciliação com Deus.
Tudo aquilo que fala sobre a doutrina da salvação, justificação, redenção, o objetivo da morte substitutiva, morte vicária, tudo isso que faz parte do assunto da doutrina da salvação. Então, o que está dizendo? Isso não é basicamente para minha pessoa, porque, na verdade, se fosse para mim, era o contrário. Vamos pensar assim, para Cristo. Cristo iria dizendo, olha, eu sou Deus. Eu tive que deixar tudo lá aqui na terra como homem. Então isso não é para mim. Eu estou fazendo isso porque Deus amou muito de maneira por causa do amor. Então não é para mim. Não é para que meu nome seja Jesus, ficando famoso por aí, o super Jesus. Não é que vocês entendam tudo o que está acontecendo. Porque se vocês não compreenderem isso, não vai surtir o efeito na vida de vocês. Por isso, na introdução, eu li alguns textos que Jesus perguntava, o que é que as pessoas dizem a respeito de mim? Diz isso e aquilo. Mas e vós, o que é que vocês dizem a respeito disso também tudo? Que nós lemos, está toda aquela situação. Jesus trazendo uma revelação linda, tremenda. Eu sou o pão da vida, eu sou isso, sou aquilo. Aí o texto vai dizer lá que muitos discípulos, porque no capítulo 2 fala sobre multidão. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 que Jesus fez muitos sinais ali em Jerusalém e as pessoas creram nisso. Aí o texto vai dizer que Jesus não confiava naquelas pessoas, porque conhecia o coração delas. No capítulo 6, aquelas pessoas queriam fazer Jesus como rei. Queria fazer Jesus como rei. E Jesus, que eles não... Acho que está começando a falhar aqui. Jesus, eles não estavam entendendo tudo aquilo. Mas aí, no capítulo 6, os discípulos, eles começam... Discípulos, o texto vai dizer. Os discípulos começam a sair. E eu amo esse texto, eu amo a objetividade de Cristo, que ele vai olhar assim para os discípulos. E vocês são livres, vocês não querem ir? Vocês podem ir. Aí Pedrão, mais uma vez, vai dizer ele não vai dizer para onde, ele vai dizer para quem iremos nós. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e são essas palavras que sustentaram e nos sustentam até hoje. Os irmãos que sofreram, que estavam diante da morte no Império Romano, eles entendiam que estavam recebendo ali essa revelação. Aí verso 16, disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Condiscípulos são os seus companheiros, seus colegas ali, eram os discípulos que estavam com eles. Vamos nós também para morrermos com ele. Tomé aqui naquela valentia. Nós sabemos que eles não tinham ainda o Espírito Santo, que depois, quando aconteceu lá a perseguição, realmente a maioria, eles acabaram fugindo. Mas Tomé, não entendendo, não compreendendo, não se preocupe não, Cristo. Você vai morrer, também nós vamos morrer ali por vocês. É claro que depois de Pentecostes, e o Espírito veio sobre a vida deles, eles realmente tiveram essa coragem, essa força, essa ousadia para enfrentar até a morte. Mas Tomé, ele imaginou isso. Aí, verso 17, chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Veja a importância desse relato. 4 dias. Nós sabemos que hoje, na ciência, eu pesquisei, não vi o nome, é de uma doença que, não sei se é uma doença, o que é, que a pessoa ela pode ficar ali, ela pode ser reconhecida como morta, e tem alguns relatos, irmão. Tem relato que a gente sabe que é fantasioso, de pessoa que foi enterrada viva. Então, relato, você não viu isso até hoje, mas porque tem o nome de uma enfermidade que a pessoa parece que fica com os batimentos quase zero, e ela é tida como morta. Existe aqui na ciência. Mas provavelmente esse não é o foco aqui, que hoje nós temos esse conhecimento. Esse não é o foco, e aí nós não podemos cometer, eu vou trazer mais uma palavra, que os irmãos guardem sempre essa palavra, é algo chamado anacronismo. Anacronismo. Então nós não podemos compreender a cultura daquela época com a visão de hoje. Então quando Jesus fala isso, ele está no meio de judeus. Então para os judeus, existia aquela questão de que até determinado dia, terceiro, a alma ainda ficava passeando ainda. Então, quando a alma... existia outros relatos dentro do judaísmo, até o próprio judeu, eles brincam até hoje, que é um judeu e 7 opiniões.
Acho que no nosso meio está quase isso. No nosso meio deve ter 3, mas judeus são 7 opiniões. Mas dentro do judaísmo estava aquela visão que enquanto o corpo não deteriorava, era uma visão daquela época comum, a alma ficava ali. Mas que no 4º dia a alma disse, deixa eu ir para o meu lugar. Então por isso é que Jesus, dentro daquela cultura, naquele momento, ele espera 4 dias. E se chega a 2, se chega a 3, as pessoas dizem, não, mas existia assim uma possibilidade, porque ele não é morto 100%, essas questões. Então Jesus ele espera realmente 4 dias com esse objetivo. Verso 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Essa Betânia aqui são 3, fazendo as contas, eles fizeram tudo lá, eu li, são 3 quilômetros. 3 quilômetros. E em algumas Bíblias, só para trazer algo, em algumas Bíblias, não sei se é de vocês, está entre parênteses, não está? Vocês já perguntaram assim o porquê esse entre parênteses? Em alguns lugares? O verso 18 está entre parênteses. Já não está, né? A maioria está. Agora o porquê? Porque existe, quando as pessoas elas foram traduzir as Bíblias, existem mais de 5.000 manuscritos. Se existe um livro, irmãos, que não há dúvida sobre ele, é a Bíblia. São mais de 5.000 manuscritos, fora os relatos em outras situações. Então, algumas pessoas elas utilizam, descobriu tal manuscrito em tal lugar. Aí eles dão um nome. Por exemplo, tem uma quantidade de manuscritos, tem muitos lá em Roma, lá no Vaticano são os mais antigos estão lá. Por isso que a Bíblia de Jerusalém, para estudo, é uma das melhores Bíblias. Independente da questão de livros e tudo, que a gente é algo à parte também, mas é uma que chega mais perto do original, porque não tem a questão do original. Então, dentro desses manuscritos, a gente descobre uma quantidade de manuscritos. Como descobrir no Mar Morto? Muitas pessoas conhecem a história lá do Mar Morto. Então, eles dão o nome. Então, existe tal P46, onde foi descoberto. Aí o Sinaítico, o Vaticano, tal. Só que existem alguns textos em que eles não encontram assim, uma confirmação em outros manuscritos. Aí eles colocam entre parênteses só para dizer assim, em tantos manuscritos nós encontramos esse relato, mas em outros manuscritos nós não encontramos. Só que esses pontos eles não interferem na revelação principal do texto. A gente chama de variantes textuais. Essa variante textual aqui ela não interfere na revelação como um todo. Porque hoje em dia com a internet aí, as pessoas vão falar, mas existem tantas variantes. Não, mas elas, se você olhar, 99,9% da Bíblia, não existe dúvida a respeito. Às vezes é uma questão ou outra. Então, por isso aqui é que ela está entre parênteses, porque ela não é encontrada, talvez, nos melhores manuscritos, mas ela não interfere na revelação, naquilo que o texto ela quer dizer. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E aqui agora nós encerramos as cenas dos próximos capítulos, agora só no próximo. Por que eu vou encerrar aqui, irmãos? Porque, como tem muita coisa boa, eu não quero correr, né? E como o nosso pastor não está aqui, né? Ele sempre me dá esse... Não é porque o pastor João não está aqui presente que eu vou... Mas tem um pastor Neto aqui, então não vou abusar. Até para a gente usufruir mais a respeito desse texto. Usufruir mais. Tem algum aviso, Neto? Então, pode vir aqui que você já encerra. Aí na próxima, não sei se semana que vem ou quando o pastor Joás... Por mim, já semana que vem. Mas a gente vai, na escala, a gente vai vendo aí. Não? Eu não posso. Não dá aí. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom, né? Que nós somos expostos à luz da palavra, né? A palavra do Senhor, ela foi semeada. E diz lá, né, que ela pode cair à beira do caminho
pode cair entre os pedregulhos, pode cair entre os espinheiros e pode cair em terra fértil. Eu peço ao Senhor que ela tenha caído em terra fértil e que ela possa produzir 60, 30, 100 por um. Né? É esse o desejo. Irmãos, alguns avisos nós temos que fazer. O pastor Joás manda avisar que o culto de quarta-feira, agora, próxima quarta-feira, será na casa do irmão Cisínio. E os irmãos fiquem atentos ao endereço que ele vai passar, vai colocar no grupo o endereço da casa do irmão Cisínio, que na quarta-feira o culto não será aqui, o culto de oração, ele não será aqui na igreja, e sim na casa do irmão, porque agora vai ser a cada período, nós vamos ter um culto aqui na quarta-feira e um culto na casa do irmão. Tem até um nome que eles chamam, um nome bonito, né, que é culto em nossas casas, algo parecido. Então os irmãos estão cientes que nessa próxima quarta-feira o culto será na casa do irmão Cisínio e o endereço todo vai ser feito, vai ser colocado lá. Ontem nós tivemos aqui o culto com os adolescentes, pelas fotos. Você veio, César? Você veio, Ana? Que coisa maravilhosa, pela foto ali. Eu acho que dava, se fosse jogar futebol, dava uns 2 times de futebol, não dava não? Não foi isso? Dava uma benção as fotos, quem não viu, irmão, acompanhe. Ontem o pastor Silas veio, né, para pregar aqui, para trazer uma palestra aos adolescentes. Olha, irmãos, os adolescentes são a classe etária, a faixa etária que mais sofre invasão, que mais sofre, como é que eu posso dizer assim, pressão do mundo. Então, quanto mais eles forem expostos, então parabéns a Rogério, a Fagner, a Cássia, a Márcia e aos irmãos todos, a Ana, todos eles que ajudaram, porque imagine, se dispor de um sábado para vir para cá para trazer os adolescentes. Então foi uma bênção, irmãos, uma bênção grande mesmo. Tá certo? Isso aí a gente tem que agradecer a Deus pela instrumentalidade desses irmãos que escolheu trabalhar com essa faixa etária, que é uma faixa etária que tanto precisa ouvir, ser ministrada a palavra de Deus para eles. Amém? Eu queria que o irmão Ivo viesse aqui adiante com a filha dele, Carol, para nós orarmos. Carol fez aniversário, não foi? Fez aniversário? Para nós, enquanto igreja, orarmos pela vida dessa bênção que sempre tem nos acudido aqui, né, Ivo? Com o violão, com a instrumentalidade que Deus te dá. Tu é um irmão que... essa questão do reino de Deus, né? O irmão congrega em outro local, mas coopera aqui. Nós congregamos aqui, mas nós cooperamos com a igreja do Senhor. Então somos todos essa... Carol, que Deus te abençoe grandemente. Vamos ficar de pé para nós orarmos pela vida deles? Né, irmãos? Como igreja, nós estamos agora concluindo aí, orarmos como igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estão Ivo e Carol, Senhor, pai e filha. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu poder, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que o teu favor venha sobre essa família. Nós te pedimos especialmente por Carol, que completou mais um ano de vida na tua presença, que o Senhor renove as forças dela, que o Senhor renove a alegria dela em te servir, que a tua boa mão esteja conduzindo Carol em tudo, Senhor. Nós a abençoamos, Senhor, com todas as sortes de bênção, Senhor, que ela possa, Senhor, prosperar nos teus caminhos, na tua palavra. Nós abençoamos a Ivo, te pedimos, Senhor, que ele possa, Senhor, continuadamente te servir com o dom que o Senhor deu para ele. Abençoa a família dele, os projetos, e dê a graça, Senhor, de viver sempre na tua presença. Nós abençoamos Ivo e abençoamos Carol em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe grandemente Ivo, Carol, que seja abençoada e cheia e plena. Então, irmãos, à noite, às 18h30, estaremos aqui, e o culto é contínuo, né? O Ivo cantou: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Não foi, Ivo, que você cantou? Esses corinhos que alegram o nosso coração. O culto é maravilhoso, o Senhor derrama o poder dele sobre nós. É isso que nós cremos.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, que nós concluímos esse momento aqui, mas o nosso culto com o Senhor é contínuo. Que a Tua misericórdia, que o Teu favor, que o Teu amor, que a alegria do Senhor venha sobre nós. Nos conduza, Senhor, às nossas casas, dá-nos uma tarde abençoada e à noite, Senhor, que possamos estar juntamente aqui com os irmãos para cantar hinos de louvores ao Teu nome, para orar a Ti, para buscar a Tua face, para conhecer mais e mais da Tua palavra. Nós Te entregamos esse momento, agradecidos pela Tua bondade. Abençoamos também a vida do pastor Jamilson, que com instrumentalidade veio aqui, Senhor, trazer a Tua palavra, que a Tua palavra nunca se aparte da boca dele, Senhor, que ele esteja sempre, Senhor, sempre nós Te pedimos que a Tua palavra esteja sempre na boca dele, Senhor, para que ele possa, ao abrir da boca, comunicar a vontade do Senhor. Nos abençoa, nos devolve a nossa casa em segurança e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vá em paz.